Se pudesse oferecer para os irmãos, oferecia. Vamos à palavra. Livro de Juízes, capítulo 2, alguns versículos que virão. Os irmãos estão me ouvindo, né? Glória a Jesus. Eis-me aqui, eis o esboço, agora é só a vontade do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado, e disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra. Antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedeceste a minha voz. Por que fizestes isso? Pelo que também eu disse: Não os expelirei de diante de vós, antes estarão às vossas costas, os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando assim o anjo do Senhor essas palavras, e todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou, pelo que chamaram aquele lugar de Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. O livro de Juízes, vou fazer uma pequena introdução para os irmãos. O livro de Juízes, que acabamos de ler esses versículos onde se encontra, é o elo principal. Ele faz a ligação entre Josué e o princípio de um período dos reis de Israel. Dava início, ali se iniciava o princípio de um período de reis, dos reis de Israel. Josué, o servo do Senhor, que veio a suceder Moisés. Moisés já estava morto, o Senhor já havia o recolhido. Então Josué tinha a incumbência de conduzir o povo até a entrada da terra de Canaã, a terra prometida. O livro também nos faz entender, nos mostra claramente que a desobediência do povo de Israel foi a causa do povo ter se afastado de Deus e se aprofundado numa apostasia em que toda Israel viria estar envolvido nessa apostasia que se dominou pelo povo. Por quê? Por não ouvir a voz do Senhor, por não obedecer. Vou ser bastante enfático nessa palavra. Por desobediência, o povo passou a servir outros deuses. Serviram aos Baalins, a Astarote, aos postes ídolos, esquecendo de tudo quanto o Senhor tinha feito pelo seu povo, e jurado sob juramento, falado aos seus pais. Essa geração já não era aquela que havia saído do Egito até atravessar o Mar Vermelho e chegar até onde eles estavam, na divisa, vendo Canaã, onde Moisés os conduziu até ali. Moisés os conduziu até Jericó, até a ver Jericó. Dali em diante seria Josué que iria conduzi-los na entrada, à possessão da terra. Então já não era a mesma geração, mas Moisés lá atrás tinha avisado. Moisés e Josué já tinham avisado de tudo quanto eles deveriam fazer.
passado todas as recomendações que o povo deveria seguir. Afinal de contas, irmãos, Israel era um povo eleito, uma nação eleita. É um povo enfim, era uma nação que Deus havia escolhido entre todas as nações, era o povo escolhido de Deus. Mas eles não deram ouvido ao Senhor, não ouviram a sua voz, preferiram se misturar com aqueles povos, que era já Deus tinha um objetivo em ter deixado aqueles povos ali, circunvizinhos, para provar Israel. E era condicional a entrada da terra. Deus foi bem claro para eles lá atrás, através de Moisés, que era condicional a possessão da terra. Havia uma condição. Josué já estava morto, o povo já estava se apossando da terra, as tribos já estavam indo. Eu percebi o seguinte, que Judá foi a única que cumpriu conforme a palavra do Senhor. Depois foi vindo as tribos seguintes, de Benjamim, Manassés, Efraim. O que Deus havia dito para eles? Para expulsar totalmente, para não ter dó, aniquilar com todo aquele povo pecador. Deus sabia o que estava falando. Era para aniquilar mesmo. Mas eles não cumpriram. Ao invés de expulsar o povo, eles subjugaram aquele povo, deixando eles morar com eles, convivendo com eles ali. Deus sabia que eles iriam se desviar, convivendo com eles, por isso ele teria que ser destruído totalmente. Eu quero, juntamente com os irmãos, fazer algumas considerações aqui quanto à não obediência de Israel. Dei até um tema para essas observações, essas considerações que nós vamos fazer. As consequências da desobediência a Deus. Versículo 2 de Juízes, no mesmo capítulo que lemos, diz assim: e quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra, antes derrubarei seus altares. É só a parte C do versículo, essa parte que tem. Mas vós não obedeceste a minha voz. Por que fizestes isso? Nós conseguimos enxergar o que, irmãos? Que Deus estava indignado com a desobediência do povo. A indignação de Deus era perceptível. Moisés já havia lá atrás avisado, passado todas as recomendações, conforme eu já falei. Nós podemos conferir lá em Deuteronômio 7, do 1 e 2. Diz assim: quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, ao qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, e os amorreus, os cananeus, os ferezeus, e os aveus, os jebuseus, 7 nações mais poderosas, mais numerosas do que tu. O Senhor, teu Deus, as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente a destruirá. A condição era essa, Deus. Não farás concerto com elas, nem terás piedade delas, porque Deus sabia. Deus conhecia o coração daquelas nações que estavam. Era um povo mau, um povo pecador. Quando Deus decide destruir por fim, é porque não tinha mais jeito, porque a misericórdia de Deus é infinita, é assim, mas Deus é justiça também.
O povo se deixou se influenciar, se misturou com aquele povo.